Olá, como vai? Eu sou Alberto Araújo, advogado, professor em Brasília, fundador do IDF, Instituto de Direitos Fundamentais. Estamos aqui para dar a aula sobre divórcio litigioso judicial e também o divórcio judicial consensual, ok? Primeiramente, eu quero agradecer você que adquiriu esse curso, lembrando que você vai receber também, aqui faz parte do curso, um bônus que são os modelos de petições sobre a ação de divórcio. Você vai receber em seu e-mail para que você possa aí utilizar nas suas causas particulares. Muito bem-vindo e muito obrigado mais uma vez. Muito bem, os nossos cursos, tanto presencial como online, são cursos didáticos, cursos práticos, cursos de advogado para advogado. Eu advogo no direito de família há 21 anos em Brasília e dou aula há 18 anos. Então, nós que militamos muito na advocacia, nós temos aqui total tranquilidade para poder transmitir de forma didática e clara para você, colega advogado, como você deve advogar. Eu sei que você está aí com a sua causa, com a primeira causa de família, que provavelmente é de algum parente ou de algum amigo. Você que é um jovem advogado, advogado iniciante, com menos de 5 anos de inscrição na OAB, tem muitas dúvidas sobre as ações, sobre competência, qualificação das partes, como é que faz pedido, a fundamentação, o que pedir de documentos para o cliente, quanto cobrar de honorários advocatícios, enfim, muitas dúvidas que nós vamos tirar nesse curso aqui, tá certo? Não se preocupe que você vai sair bem satisfeito e mais, o curso não termina aqui com os vídeos, porque você poderá tirar todas as suas dúvidas depois comigo, mandando um e-mail para o instituto.idf@gmail.com e tirar todas as dúvidas aí sobre o seu caso particular, tá certo? Muito bem, vamos então falar do início, é isso? Vamos lá. Você recebeu o seu cliente ou a sua cliente no seu escritório, ele ou ela está lá querendo se divorciar. E a primeira dúvida que os clientes têm em relação a muitas questões que envolvem o divórcio, não é isso? Primeiramente, como que é feito o processo de divórcio? E antes de falar sobre isso, eu quero aqui falar inicialmente sobre como era antes da emenda constitucional 66 de 2010, tá certo? E também do novo Código de Processo Civil, porque houve aí alterações no novo Código de Processo Civil em relação ao divórcio. Fazendo aqui uma recapitulação do que previa a Lei 6.515 de 77, nós tínhamos que antes da emenda constitucional, o divórcio era feito em duas modalidades, o divórcio indireto e o divórcio direto. Mas antes do divórcio, a lei exigia o quê? A separação judicial. Como é que a lei previa isso lá no artigo 5º da Lei 6.515? Primeiro, uma pessoa, um casal no Brasil, para separar judicialmente, consensualmente, tinha que ter no mínimo 1 ano de casamento. Para fazer o divórcio direto, 1 ano, o direto, 2 anos de separação de fato, ou a conversão da separação em divórcio, 1 ano da separação judicial. Somente em 1977 que o brasileiro teve o direito de se divorciar e poder casar novamente, enquanto que outros países, há muitos anos, muitas décadas, e até em outros países, por exemplo, há mais de 100 anos já se podia divorciar. No Brasil, somente na década de 70, em 1977, 12 de dezembro de 77, para ser mais exato, é que foi promulgada aí a lei do divórcio, que permitiu o divórcio no Brasil. E mais, permitiu, mas desde que se cumprissem determinadas regras, requisitos, exigências, como por exemplo, a de 2 anos de separação de fato e mais, com 2 testemunhas para que o juiz pudesse aí decretar o divórcio. Até que em 2010, com a emenda constitucional 66, tudo isso acabou. Hoje o brasileiro pode casar no dia, divorciar no dia seguinte e casar novamente no dia depois. Então veja, agora está muito fácil, muito mais, muito menos burocrático. Hoje o brasileiro adquiriu o seu direito realmente digno, constitucional, de escolher quando, como quer casar e se divorciar. Eu acho que é um direito que já caberia a nós aqui há muitos anos, mas felizmente veio com a emenda constitucional 66 de 2010, tá certo? Muito bem, voltamos lá então ao nosso cliente. Você vai explicar para ele que o divórcio é possível, não exige mais esses
requisitos aí, né, de tempo, 2 anos, 1 ano, agora você pode divorciar diretamente. A primeira coisa que você tem que perguntar para o seu cliente, pessoal, é o seguinte: se tem a possibilidade de se fazer o divórcio amigável, o divórcio consensual. Normalmente quem procura o advogado é a mulher ou o homem, separadamente, né? E normalmente é porque teve uma discussão na noite anterior, né, teve uma briga, e aí, olha, e o cliente não decide pelo divórcio no primeiro contato com o advogado, tá certo? Não decide. Isso aí é algo que já vem assim, né, vem amadurecendo na cabeça dele há muitos anos, com muitos conflitos, né, alguns desentendimentos. Isso vai aumentando, vai acumulando, e depois de muito tempo é que ele toma a decisão de se divorciar. Então é muito raro um cliente contratar você para fazer um divórcio já na primeira briga, no primeiro contato com o advogado, se for recente ali, né, o conflito ali com o casal, tá certo? Mas se for esse cliente que te procurou, que já procurou outros colegas, né, nos outros conflitos, e que agora decidiu pedir, que bom, porque agora você vai ser contratado, né, para poder fazer o divórcio dele, tá certo? E o que você precisa saber primeiro? Bom, vai aqui uma dica, né, de advogado para advogado, de colega para colega. A primeira coisa, obviamente, você tem que falar dos honorários, né? Eu acho que é importante você já deixar bem claro para o seu cliente quanto que você cobra de honorários, e aí, normalmente você que é um jovem advogado que está na dúvida de quanto cobrar, eu vou dar uma dica para vocês: não cobre menos do que R$10.000, tá certo? R$10.000 está de bom tamanho para um divórcio litigioso, que aliás é o que recomenda aqui a tabela de honorários da OAB do Distrito Federal. Cobre R$10.000 no mínimo, e se tiver bens a partilhar, sendo litigioso o divórcio, de 3, 5 ou até 10% aí no máximo dos bens que ficarem na partilha para o seu cliente, ok? Não abra mão disso. Valorize a sua advocacia, valorize o seu trabalho é intelectual, né? Você vai realizar um trabalho aí muito bom para o seu cliente, então tudo isso vale a pena por conta da dedicação que você teve e que você vai ter nesse processo, ok? Então fica aí a dica de cobrança dos honorários. Importante, né, dizer, nem precisa, que você tem que redigir um contrato de honorários. Nunca pegue nenhuma causa sem um contrato assinado antes, tá ok, gente? Não faça contrato verbal, isso pode causar um problema para você futuramente, né, um problema que venha ocorrer aí com o seu cliente. Ele pode te denunciar lá no Tribunal de Ética da OAB por uma bobagem, por um esquecimento seu. Então, por favor, não pegue nenhuma causa sem antes assinar o contrato de honorários lá com o seu cliente, tá bom? Assinado o contrato, o cliente satisfeito com o valor que você cobrou, então você vai agora pedir a procuração, obviamente, né? Sendo litigiosa a ação, você vai procurar aí, o cliente vai passar a procuração com os poderes da cláusula ad judicia et extra também, ou seja, judicialmente e fora do judiciário, extrajudicialmente. Se precisar você praticar algum ato extrajudicial, como por exemplo tirar uma certidão no cartório, você tem a procuração aí para fazer isso, ok? Então, depois do contrato, a procuração do seu cliente. Depois você vai pedir toda a documentação que o cliente deve entregar para você, para que você, né, anexe aí, instrua a sua petição inicial. Quais são os documentos? Primeiro, obviamente, certidão de casamento, ok? Certidão de casamento. Depois, tem filhos? Se tiver filhos menores, certidão de nascimento dos filhos. Se os filhos forem maiores, cópia do RG, do registro, né, da identidade deles, ok? Depois, documentos relativos aos bens que vão ser partilhados, né, aí nesse divórcio, ok? Se eles tiverem lá um imóvel, por exemplo, um apartamento, você vai pedir a certidão de ônus reais. É uma certidão que o cartório de registro de imóveis emite e tem validade de 30 dias, hein? Somente 30 dias, então você não pode demorar mais que 30 dias para ajuizar essa ação aí, né, do divórcio. Lembrando que alguns juízes mais criteriosos, mais, né, vamos dizer assim, rigorosos, pode pedir para você tirar aí uma nova certidão de ônus reais, mas a grande maioria não faz isso não, enfim. Mas você vai ter que ter a documentação aí para os imóveis que são registrados, ou seja, aqueles que são legalizados. Legalizados que eu falo são imóveis que tem um registro no cartório de imóveis. E aí vem a primeira dúvida, talvez esteja na cabeça de você: professor, mas e aquele imóvel que não é registrado? Eu só tenho o contrato de cessão de direito, né? Pode partilhar? Pode, claro, porque o juiz, gente, não vai partilhar a propriedade, ele vai partilhar o direito que o casal, né, os seus clientes têm sobre aquele imóvel.
Tanto é que o juiz, no formal de partilha, ele diz o seguinte: olha, esse imóvel, com a sentença, com o formal de partilha, não está legalizando esse imóvel, né? Só para efeito de partilha dos direitos aqui no divórcio, tá certo? Então, você vai pedir toda essa documentação do casal lá, né, do seu cliente ou da sua cliente, para você preparar a ação de divórcio. O que você vai colocar na ação de divórcio? Primeira coisa, gente, vamos lá, né? O passo a passo, como eu prometi para vocês, competência. Qual é a competência para ajuizar a ação do divórcio? Veja bem, a competência aqui teve uma mudança no novo Código de Processo Civil, tá certo? Porque antigamente a mulher tinha um privilégio, né? A competência aí de ser ajuizada a ação de divórcio no lugar da sua residência, do seu domicílio. Isso acabou. O Código de Processo Civil mudou esse entendimento. Agora, o primeiro critério de competência é do último domicílio do casal, é onde o casal estava residindo quando houve a separação de fato, certo? Então, é do domicílio do casal. E depois vem 2 outros critérios, onde tem o domicílio dos bens, onde vão ser partilhados, está lá no novo Código de Processo Civil. Mas lembrando que agora a mulher perdeu o foro privilegiado, agora a ação não precisa mais ser distribuída somente no domicílio da mulher, tá certo? Então, a competência da vara de família, ok? Em alguns lugares, como por exemplo aqui em Brasília, tem algumas cidades satélites que não tem vara de ofício de sucessões, então é vara de família, ofício de sucessões. Em comarcas, cidades aí pelo Brasil, né, em outras capitais, fala-se comarca, né? Comarca de Goiânia, de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, enfim. E tem algumas cidades bem do interior mesmo, que é competência geral, né? É tudo, o juiz é o juiz criminal, trabalhista, civil, família, enfim, é tudo, ele é juiz de todas as áreas, tá certo? Então você vai endereçar lá a sua petição, primeiro para o juiz competente, e vai qualificar as partes, a sua cliente ou o seu cliente, vai colocar lá o nome completo, brasileiro, na nacionalidade, o estado civil, a profissão, colocar o RG, né, colocar o CPF e mais. Agora, pelo novo Código de Processo Civil, vai incluir também lá agora, né, o e-mail dele. Sabia disso? Agora você vai ter que colocar o e-mail. Coloque todas as informações, porque em grande parte do Brasil os processos já são digitais, né? Todos os processos agora, a maioria são digitais, não são mais processos físicos, no papel, acabou. Então você vai colocar toda essa qualificação aí do seu cliente, ok? Lembrando que pelo novo Código de Processo Civil também, você agora vai ter que colocar lá se ele é convivente, né? Se ele tem união estável ou não. Agora a qualificação mudou também, né? Pelo novo Código de Processo Civil. Você vai colocar lá então o estado civil dele, porque, obviamente que, né, gente, que se ele foi casado civilmente, o estado civil dele é casado, não é de união estável. Só lembrando aqui essa mudança que teve aí o Código de Processo Civil, aproveitando aqui a deixa, né, já que a gente está falando de divórcio, né, para caso você vai fazer lá a ação de reconhecimento de união estável, né, mas aqui o nosso assunto é divórcio judicial, litigioso e consensual. Muito bem. Nós vamos falar primeiro do litigioso, é o que eu estou dizendo aqui para vocês. Então você vai pegar lá o seu cliente, toda essa documentação e vai explicar, tirar todas as dúvidas, grandes dúvidas, né? A maioria das dúvidas. Eu vou separar aqui alguns pontos, tá certo? Que os clientes podem ter dúvida aí na hora de contratar você. A primeira delas é em relação à partilha dos bens. Então você tem que explicar primeiro qual é a consequência da partilha dos bens em relação ao regime de bens. Então você vai explicar lá, olha, qual é o regime seu? Comunhão parcial de bens? Então você explica para o seu cliente. Vão ser partilhados todos os bens adquiridos durante o casamento e aqueles que foram subrogados. O que é a subrogação? Então, todos os bens adquiridos depois do casamento são partilhados aqueles que sobrarem, né? Porque aqueles bens vendidos durante o período do casamento, vamos supor que ele ficou casado 10 anos. O casal ficou casado aí 10 anos. E no final, lá quando houve a separação, faz uma lista dos bens que eles possuem e são esses bens que vão ser partilhados, ok? Os que foram vendidos lá durante o casamento, esse aí não se fala mais, né? Porque entende-se que o que foi adquirido aí financeiramente, né, de dinheiro com a venda desse bem foi convertido aí para o próprio casamento, ok? Então, a primeira coisa que você vai falar é que os bens adquiridos após o casamento, do regime da comunhão parcial de bens, só esses que vão se comunicar, a não ser aqueles subrogados, ou seja, o bem particular, se a sua cliente lá, por exemplo, tinha um imóvel que valia 500 mil reais, bem, quando ele era solteira, ok? Bem particular. Mas depois do casamento, ela vendeu esse imóvel e comprou um outro que vale 1 milhão de reais, então o que vai ser partilhado vai ser 500 mil, ou seja, aquele valor que foi somado ao que ele tinha antes, né?
e agora o que vai ser partilhado é 500 mil. Os outros 500 mil é somente do outro lá que já tinha esse bem como bem particular, ok? Comunhão total de bens, comunicam-se todos os bens adquiridos antes e depois do casamento, inclusive os bens adquiridos por doação ou por herança, né? Então, todos os bens adquiridos por herança, por doação, comunicam-se no regime da comunhão universal de bens. Então, todos os bens são partilhados, tá certo? Lembrando que aqueles que tinham, por exemplo, uma união estável antes do casamento, lembrando que nesses casos também costuma dar um conflito, porque se for litigioso, né, então o outro casal, né, o outro cônjuge, pode dizer, peraí, mas esse bem não foi adquirido depois do casamento, não, foi antes, e antes tinha uma união estável, então ele entra também, porque eu quero reconhecer a união estável junto com o divórcio. É possível isso? Claro que é possível. É possível você colocar o início, né, do casamento como lá da união estável, tá certo? E aí entra todo esse período da união estável mais o período do casamento civil, ok? É permitido, não tem problema nenhum você fazer isso, certo? Então tira essas dúvidas aí em relação ao regime de bens, né, para explicar para o seu cliente aí como é que é feita essa partilha do patrimônio, tá bom? O que você vai colocar, quais são as cláusulas principais que você vai colocar na sua petição aí? Primeiro, você vai falar dos fatos. Os fatos você vai redigir lá, né? O casal casou-se, enfim, põe a data pelo regime da comunhão universal ou regime da comunhão parcial de bens. Bom, de acordo com a certidão de casamento anexo. Depois você vai colocar lá dos filhos, né? O casal possui 2 filhos menores, né? Um de tantos anos, outro de tantos anos, de acordo com a certidão de nascimento anexa ou com a carteira de identidade deles lá, tá certo? E você vai dizer lá uma cláusula sobre a guarda, quem vai ficar com a guarda dos menores, se é ele ou ela, se a guarda vai ser unilateral ou compartilhada, a regulamentação de visitas para o pai ou para a mãe, né? O que não ficar com a guarda vai ter direito à regulamentação da visita do menor, né? Normalmente põe aquele padrão, pega-se na sexta-feira à noite, devolve no domingo à noite, ou no sábado de manhã, devolve no domingo à noite, enfim. Você coloca lá, como é litigioso, você vai colocar lá na sua petição como o seu cliente quer que seja, e deixe que a outra parte lá conteste, né? Ou seja, você vai colocar como o seu cliente quer. Não, doutor, eu quero que ele pegue sexta-noite e devolva na segunda de manhã. Se ele não concordar, dizendo, não posso, segunda porque eu trabalho, ele que diga isso na defesa dele, tá certo? É assim que você vai fazer. Então, fatos sobre o casamento, vai falar sobre os filhos, a guarda dos filhos, a regulamentação de visitas, a partilha dos bens, você vai dizer, da partilha dos bens, os bens adquiridos durante o casamento foram esses, ok? Vai fazer uma lista lá, uma tabelinha com todos os bens, móveis, imóveis, conta em banco, enfim, todo o patrimônio do casal, e vai fazer lá a partilha dos bens, né, 50% para cada um, ok? É assim que é partilhado, 50% para cada um. E aí você vai rolar esses bens. Depois você vai falar sobre os alimentos, né, a pensão alimentícia para o cônjuge. Você vai dizer se sua cliente ou seu cliente quer pedir alimentos para o outro ou não. Se renunciar, você vai dizer lá que o seu cliente renuncia o direito de receber alimentos, tá certo? Se ela insistir em receber alimentos dele, vamos imaginar que no nosso caso hipotético aqui, você está defendendo aí a mulher, né? Então, nesse caso, eu recomendo a você, colega, que você não misture, que você não cumule a ação de alimentos com a ação do divórcio litigioso. Ajuize uma ação separadamente, uma ação de alimentos pelo rito especial e não pelo rito, né, da ação do rito comum, que agora pelo novo Código de Processo Civil não tem mais rito ordinário, rito sumário, né? Agora só tem um procedimento comum e um procedimento especial, né, de acordo com o novo Código de Processo Civil. Aliás, nós já estamos aqui, né, com esse curso já falando tudo a respeito do novo Código de Processo Civil, tá certo? Então, você vai colocar lá que a ação de alimentos será discutida em ação autônoma. Você pode abrir lá um parágrafo só para dizer isso. A ação de alimentos será ajuizada, né, no foro competente, na vara de família, lá, né, com a ação de alimentos, de acordo com a lei especial de alimentos, tá certo? E a pensão das crianças, dos filhos? Eu vou pedir também junto com o divórcio? Não. A ação de alimentos dos filhos menores, você também vai entrar com uma ação autônoma, pedindo alimentos exclusivamente para eles, certo? Não misture a ação de alimentos, nem dela,
nem dos filhos menores com o divórcio litigioso. É a minha recomendação, né? A minha experiência diz que é muito melhor para o seu cliente, é muito mais vantajoso para ele pedir separadamente, que inclusive existe a possibilidade de receber um percentual maior, né? Que vai ser fixado pelo juiz lá de alimentos provisórios, ok? Fica aí essa estratégia processual para você dizer para o seu cliente que é muito melhor dessa forma, tá bom? E o nome, né? Depois você vai colocar uma cláusula falando do nome, como que a mulher vai querer ficar com o nome, você vai continuar a usar o nome de casada ou vai voltar a usar o nome de solteira? Então são 5 cláusulas que você vai colocar aí na ação de divórcio litigioso. Primeiro, falar sobre o casamento, vai falar sobre os filhos, a guarda dos filhos, a regulamentação de visita dos filhos, sobre a partilha dos bens, sobre os alimentos e sobre o nome. Na verdade são 7 cláusulas, né, que você vai colocar, ok? Lembrando que tem alguns pontos controversos aí que você precisa discutir. Exemplo, vai uma dica, hein, gente? É comum, né, mas aí é no divórcio consensual que eu vou falar daqui a pouco. Mas de qualquer forma, eles podem perguntar o seguinte: olha, doutor, existe a possibilidade de ser amigável? Como é que fica? Tem alguma repercussão se eu ficar sozinha com um determinado imóvel? Tem, né? Nós vamos explicar o seguinte, que se ela quiser colocar lá no documento, na petição inicial, que um determinado imóvel do casal, ela vai ficar 100% com ele, e a outra parte, ela tem direito a 50%, isso implica em doação, né? Então, vai incidir imposto sobre o que exceder os 50% do outro. Então, é importante que isso fique claro aí para o seu cliente, para que ele não tenha surpresa depois, na hora de averbar o formal de partilha lá no cartório de imóveis, vai cair em exigência, porque ali o tabelião vai dizer, olha, onde é que está o comprovante de pagamento do imposto de doação, né? Aqui em Brasília, por exemplo, é de 4%, então o seu cliente precisa saber dessas informações para não ter surpresa depois na hora de registrar lá o formal de partilha, ok? Então veja bem, na ação de divórcio você vai então colocar tudo isso que o seu cliente vai querer, né, colocar a respeito dessas cláusulas, do pedido, já vai fundamentar, a fundamentação é super tranquila, emenda constitucional, artigo 226, né, parágrafo 6º da Constituição Federal, que fala da emenda constitucional, 2010, que incluiu aí o parágrafo 6º no artigo 226 da Constituição Federal, ok? Simplesmente isso, né, a fundamentação, e agora no novo Código de Processo Civil, que trata lá do capítulo 10, né, existe um capítulo agora somente para tratar do direito de família no novo Código de Processo Civil. Então, do livro 2, capítulo 10 do livro 2 do novo Código de Processo Civil, lá está dizendo sobre a ação de divórcio também, ok? Vou lembrar aqui, gente, abrir um parênteses para falar da ação de separação judicial, que é a ação de separação que retornou, né, com o novo Código de Processo Civil. Tem aí uma discussão na doutrina a respeito se realmente a separação voltou ou não voltou. Na verdade, olha, a doutrina diz que nunca saiu do nosso ordenamento jurídico, né? Porque, veja bem, com a emenda constitucional 66/2010, caiu em desuso o ajuizamento de separações judiciais, porque não valia a pena, né? E era assim uma coisa absolutamente incoerente você ajuizar a separação judicial, sendo que já era possível o divórcio direto. Então isso implicaria em maior custo para o seu cliente, com custas iniciais e honorários advocatícios também. Não fazia sentido mais, depois da emenda constitucional, você ajuizar uma separação judicial para daqui a um ano fazer a conversão da separação de divórcio, né? Acontece que alguns doutrinadores disseram que com a emenda constitucional isso acabou, né? Mas eu quero lembrar que a Lei 6.515/77, que a lei de divórcio não foi revogada com a emenda constitucional 66, então, na verdade, somente caiu em desuso. E agora, com o novo Código de Processo Civil, está lá, né? De novo, voltou a figura da separação judicial. A doutrina, os doutrinadores entendem que esta modalidade de separação judicial no novo Código de Processo Civil somente é possível quando ela for amigável, consensual, né? Esse é o entendimento da doutrina, mas vamos aguardar aí o parecer, né, o entendimento da jurisprudência, os precedentes dos tribunais, quando as novas ações começarem a ser ajuizadas de separação judicial consensual, por exemplo, né? Se for litigioso, vamos ver o que o tribunal vai dizer, se o juiz vai extinguir o processo, ou vai seguir, enfim. Nós não sabemos, porque é uma novidade no novo Código de Processo Civil e precisamos aguardar aí o entendimento, né, do tribunal sobre essas ações novas, né? Principalmente essa possibilidade da ação de separação judicial, tá ok? Muito bem, voltando lá à ação do divórcio, então, depois da fundamentação,
da Emenda Constitucional 66 de 2010, no artigo 226, parágrafo 6 da Constituição Federal, do pedido. E aí você vai pedir que seja julgada procedente o pedido para decretar o divórcio do casal, né? Deferindo também a partilha dos bens, conforme, né, foi rolado, né, afirmado lá no texto, né, no conteúdo lá da petição, que seja decretada, seja julgado procedente o pedido para determinar que a guarda fique com a sua cliente, né, dos filhos menores, homologando lá, decretando, julgando procedente o pedido para que seja regulamentada a visita de acordo com o artigo, com o parágrafo lá em cima, né, da petição que você colocou lá nos fatos e fundamentos, para ela voltar a usar o nome de solteira, se for o caso, e partilhar os bens, acabou, né? E aí está aí todos os pedidos, a expedição de ofício, para averbar no cartório de registro de imóveis lá, se tiver bens móveis, né, imóveis, aliás, né, e pronto, e aí você dá o valor à causa, né? O valor da causa na ação de divórcio qual é? Soma todos os bens que vão ser partilhados, esse vai ser o valor da causa na ação de divórcio. Lembrando que agora, com o novo Código de Processo Civil, você vai ter que fazer um pedido lá, designada uma audiência de conciliação e mediação, né, a nova exigência do novo Código de Processo Civil, porque agora todos os processos da vara de família vão antes passar por uma audiência de conciliação e de mediação, né? Essa é uma novidade aí, porque agora o nosso Código de Processo Civil é um código sincrético, é um código em que privilegia o acordo, privilegia a mediação e a conciliação. E a qualquer tempo o juiz vai suspender o processo se tiver uma possibilidade de acordo no divórcio litigioso. Basta que uma parte se manifeste dizendo que pretende fazer uma proposta, que o juiz suspende o processo e marca uma audiência, designa uma audiência para o acordo, tá certo? Esse é de acordo com o novo Código de Processo Civil. Então você vai distribuir, pedir a citação do réu, né, para que ele compareça à audiência, e lembrando que o prazo para contestar a ação do divórcio litigioso passa a ser da audiência que for infrutífera. Obviamente, se tiver acordo, encerra-se ali o processo, o juiz homologa o acordo na audiência de conciliação e mediação. Se não tiver êxito essa audiência de mediação e conciliação, dali, a partir da audiência, começa a contar o prazo de 15 dias para o réu fazer a contestação da ação do divórcio litigioso, tá certo? Muito bem. Vamos falar agora do divórcio judicial consensual, amigável. Aí é fácil, né? Porque nesse caso o casal chega no seu escritório, os dois juntos, dizendo: doutor, viemos te contratar para ajuizar a ação, nós dois queremos nos divorciarmos, né? É tudo amigável, não tem briga, nós chegamos a essa decisão juntos, né? Não tem discussão nenhuma, já decidimos inclusive em relação à guarda dos filhos, à pensão dos filhos, já decidimos com relação à regulamentação de visitas, o nome, partilha dos bens, está tudo certo, doutor. Basta o senhor agora pedir a homologação, né, do divórcio em juízo. Olha que beleza, né? Que maravilha esse tipo de cliente para nós aí, quando o cliente, né, o casal chega no nosso escritório, tudo certinho, mas até parece que é verdade, né? Mas não é sempre que isso acontece, obviamente, né? Na verdade, como eu disse no início, né, isso é um processo que vem de muito tempo. Muitas vezes o cliente procura hoje para tirar as primeiras dúvidas e volta 6 meses depois, até mesmo 1 ano depois, né? Olha, doutor, nós tentamos aí, mas não foi possível, agora realmente nós estamos decididos aí a divorciar, né? Não tem jeito, vamos ter que divorciar mesmo, então procuramos aqui o senhor novamente para, né, ajuizar a ação de divórcio. Gente, a ação de divórcio consensual segue os mesmos padrões da ação litigiosa. Por quê? Em relação às cláusulas, também no consensual você vai pedir homologação lá. Você vai colocar dos fatos, falar sobre a data do casamento, o regime de bens, vai dizer se tem filhos, né, qualificar os filhos, dizer da guarda dos filhos, da regulamentação de visita dos filhos, vai falar da partilha dos bens e como esses bens vão ser partilhados, lembrando que no divórcio amigável, consensual, se um deles disser assim para você: doutor, eu vou doar um apartamento para ela, nós temos 3, ela vai ficar com 2, eu vou ficar só com 1. É um acordo que nós fizemos. Veja bem, se isso ficar registrado na petição inicial do divórcio consensual, ele vai ter que pagar o imposto de doação na hora de registrar lá a sentença formal de partilha lá no cartório de imóveis, tá certo, gente? Então, lembrando que se tiver doação de um bem, de um casal, né, de um cônjuge para o outro, ou tiver compra e venda de um para o outro, você pode registrar tudo isso na petição.
Mas lembra que você vai ter que avisar o seu cliente que eles vão ter que pagar imposto de transmissão, né? No caso de doação, se for doação, e imposto de compra e venda, se for compra e venda de um por outro de algum bem que faz parte lá, né, do patrimônio que vai ser partilhado, tá certo? É muito bom lembrar isso aos seus clientes para que não tenham surpresa na hora de registrar o imóvel. Lembrando também, mais uma vez, que se o imóvel for irregular, não tiver registrado, né, não tem problema, basta juntar lá o contrato de compra e venda particular, a cessão de direito, a cessão de uso precário, né, se for um imóvel, por exemplo, que foi doado pelo governo, né, nessas políticas aí de habitacionais, né, de que tem em vários estados do Brasil, basta pegar qualquer documento que comprove que ela tem a posse, né, do bem imóvel, junta lá no processo. Todos os documentos, pessoal, precisam ser autenticados? É bom que sejam autenticados, né? Peça seu cliente para ir no cartório, autenticar a documentação, mas se não tiver condições de autenticar, você mesmo declara lá na petição inicial, como advogado, de acordo com o Código de Processo Civil, que todos os bens, todos os documentos, né, as cópias juntadas são autênticas, tá certo? Basta você informar isso também na petição inicial, ok? E lá no pedido, a fundamentação é a mesma, né? A fundamentação da ação de divórcio consensual também é a mesma, você vai fundamentar no artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal e também na emenda constitucional 66, né, de 2010. Basta citar isso aí que já está muito bem fundamentada a sua ação de divórcio. É uma petição simples, tá, gente? Não complica, não precisa citar muita doutrina, não precisa citar muita jurisprudência. Se você quiser colocar lá uma ou duas jurisprudências, tudo bem, né? Mas é uma ação muito simples, que não há necessidade, né, ainda mais no divórcio amigável, né, em que você vai pedir apenas a homologação lá no pedido. Depois você vai do pedido e vai pedir ao juiz que seja homologado, né, as cláusulas do divórcio de acordo com as cláusulas acima lá aduzidas, né, decretando o divórcio do casal. Na letrinha B do pedido você vai pedir lá, se tiver filho menor, né, a intimação do Ministério Público. Letra D você vai pedir, por exemplo, que seja homologado as cláusulas relativas à guarda e regulamentação de visitas, a procedência do pedido em relação à partilha dos bens, em relação ao nome também, né, você vai ter que dizer se ela vai voltar a usar o nome de solteiro ou não. Pronto, né, a expedição dos ofícios, dizer sobre as provas, que requer produzir todos os meios de provas admitidas em direito, e por fim o valor da causa. O valor da causa, volto a dizer, é o valor da soma de todos os bens que fazem parte do patrimônio. Se não tiver bens a partilhar, qual o valor da causa? Põe um valor lá, por exemplo, de R$500, para meros efeitos fiscais, né? Não há necessidade, né, de colocar um valor alto. Coloque lá R$500 apenas porque é um requisito essencial da petição inicial, o valor da causa, certo? Não esqueça disso, põe a data e assina. Pronto, está aí, né, a ação do divórcio do divórcio consensual. Lembrando que você vai receber também um modelo, né, faz parte aqui do curso, um modelo de uma ação de divórcio litigioso, uma petição inicial da ação de divórcio consensual, e eu vou mandar aí também, né, como bônus, um modelo de contestação, tá certo? De uma ação de divórcio litigioso para você receber, que faz parte aqui do bônus, né, do curso que você adquiriu do divórcio. E qualquer dúvida, pessoal, qualquer dúvida que você tiver a respeito, né, desta ação de divórcio, pode perguntar aqui para mim, manda um e-mail para o IDF, cursos jurídicos, instituto.idf@gmail.com, que nós vamos tirar suas dúvidas. E você vai receber aí no seu e-mail também, por conta da aquisição desse curso, aí os modelos de petições que nós prometemos para vocês, tá certo? Eu espero que você tenha muito sucesso na sua causa, na sua demanda, com seus clientes, e ótimos honorários para vocês. Sucesso!